A primeira mulher a dirigir uma faculdade brasileira fundada há mais de 120 anos é uma das convidadas do Iluminuras de hoje. Amanda Flávio de Oliveira é mestre e doutora em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde dirigiu a Faculdade de Direito, criada em 1892. Antes dela, a conversa é com a poeta Noélia Ribeiro, que também tem boas histórias para contar. Formada em letras, Noélia tem 3 livros de poesia publicados, entre eles Escalafobética, que ela acaba de lançar. Noélia, bem-vinda ao Iluminuras. Muito obrigada, querido. Desses 3 livros que você tem, um é de 1982, artesanal, um processo bem diferente. Os outros 2 são mais recentes. Sobre que temas você gosta de escrever? Eu escrevo sobre temas, eu tenho um olhar absolutamente feminino sobre as coisas. Eu escrevo muito sobre o desejo, a realização ou não do desejo, sobre a paixão, quando você tem uma paixão e realiza ou não também, sobre o espanto da vida, de viver, sobre as desigualdades um pouco, muito pouco, porque meu tema maior é a paixão, mas sobre a existência também, sobre as desigualdades, sobre o espanto de existir, o assombro de existir, porque existir não é simples. Então, e tudo sob uma ótica muito feminina. E como é que os poemas vêm à sua cabeça? É muito suor, é muita dedicação, é inspiração? Como é que é o seu processo? Eu tenho ideias. Às vezes eu falo de mim, tenho muitos poemas confessionais. Às vezes, assim, um sofrimento que eu tenho, uma dor que eu tenho, ou uma grande alegria que eu tenho, isso me inspira a falar. Mas nem sempre eu falo de mim. Às vezes eu falo do que eu vejo, às vezes até relacionamentos. Eu percebo, às vezes eu começo um poema a partir de uma frase, a partir de uma ideia, a partir de uma palavra. Por exemplo, o Escalafobética, que nós vamos falar a respeito, meu livro novo, primeiro eu escolhi a palavra, depois eu fiz o poema em cima da palavra. Já o Atarantada, eu tinha um poema chamado Atarantada e dei nome ao livro. Então vem assim, ideias, palavras, às vezes sensações, às vezes estou dirigindo, tem uma expressão que me agrada, eu preciso escrever com essa expressão, quero essa expressão dentro do meu poema, aí eu crio. Agora, sabe? Você se lembra, guarda tudo na memória ou você chega a anotar? Não anoto nada, porque estou dirigindo, muita coisa eu perco, fico maior tristeza, mas outras eu lembro. Quando eu paro o carro, eu anoto um pouquinho na agenda do celular, às vezes se eu tiver caneta no carro eu anoto, mas assim, basicamente eu faço à noite em casa. Eu chego em casa à noite, quando meus filhos estão dormindo, eu fico sozinha. Aí eu antes era papel e caneta, agora é o meu iPad. Eu pego o iPad, escrevo, deixo aquilo ali paradinho e não faço nada. Deixo lá parado, coloco as ideias, o que eu queria, a frase que eu queria, ou a expressão, ou o que eu estou sentindo, e deixo guardado. No outro dia, pego outra vez e aí começa o trabalho. Pego meu dicionário de rimas, que é uma coisa que eu uso muito. Eu não sou assim, não gosto tudo rimadinho, certinho. Mas eu gosto de uma rimazinha, sabe? Eu acho legal quando rima, uma musicalidade no poema, sabe? E pego meu dicionário de sinônimos, porque eu acho, assim, às vezes eu uso uma palavra que, poxa, tem uma palavra mais bonitinha, né? Para usar, que é mais sonora. Eu acho que o poema tem que ficar sonoro. E aí, quando eu sinto que ele está completinho, o final, eu acho muito importante, o final de um poema, para mim, é importantíssimo, porque é o que fica. Não é? Então, assim, eu trabalho o final, às vezes surpreendente, às vezes não, e aí guardo tudo isso. Depois que eu acho que ele está todo prontinho, eu leio em voz alta, porque a maioria dos meus poemas é para ler em voz alta. Eu gosto de ler, eu recito muito, né? Eu vou muito a saraus recitar. Uns não caem bem falando, não, mas a grande maioria eu gosto de recitar. Então, eu termino o poema, eu leio, eu vejo se ele está musical, se ele tem uma música dentro dele, sabe? E aí pronto. Aí publico, ou guardo para publicar, ou publico no Facebook, eu guardo para o livro. Falando agora sobre os seus 2 livros mais recentes, estou aqui com Atarantada, que é de 2009. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Que tipo de poema você reuniu aqui? O Atarantada foi um presente para mim, porque eu comecei a falar, eu fiz o meu livro em 82 e depois eu saí de cena um pouco. Me casei, tive meus filhos, eu sou muito intensa nas coisas, então assim, na hora de criar filhos, fui criar filhos. Continuei escrevendo poemas, mas assim, não saía muito, não me apresentava, deixei um pouco de ver meus amigos. Depois eu resolvi voltar à cena.
já com filhos criados, falei, vou voltar à cena. Aí peguei tudo que eu tinha, peguei coisas inclusive de 79, que eu não lancei no primeiro, no Expectativa, fui pegando, refiz, dei uma melhorada, peguei coisas já de quando eu tive filho, que eu fiz com meus filhos, peguei coisas bem recentes, aí peguei tudo que eu tinha de melhor, né, que eu considerava melhor, e fiz o Atarantada. Então, o Atarantada tem muita importância para mim, que foi a minha volta ao cenário poético, ao cenário cultural da cidade. Foi quando eu lancei, foi um lançamento maravilhoso, sabe? Todos os meus amigos, foi um reencontro com meus amigos também. Então foi um momento muito bom. E o Atarantada me rendeu muita coisa boa. Eu fiquei conhecida. Então, assim, ele abriu o caminho para a Escalafobética. Que a gente fala a partir de agora, que é o livro que você acaba de lançar. Acabei de lançar, fresquinho. Aqui com a gente. E qual que é a diferença de Escalafobética para o Atarantada? A temática não tem muita diferença não, variações sobre o mesmo tema, que a paixão está sempre presente, o desejo, mas eu sinto que eu amadureci, a linguagem está melhor, como eu abordo os temas é de uma outra maneira, uma maneira mais madura, agora muito intensa do mesmo jeito. Tudo meu é muito intenso e um pouco confessional também. Publicar significa o que para você, Noélia? É uma necessidade? Se tornou uma necessidade. A partir do Atarantada, eu não tinha essa necessidade. Inclusive, foi um amigo que falou, olha, se você quer ser conhecida, se você quer se apresentar nos lugares, leve seu livro. As pessoas vão te pedir e você vai dizer o quê? Vão dizer, olha, eu amei seu poema. Você tem livro? Você vai dizer, não. Como você vai resolver isso? Então, foi quando eu me movimentei, já estava mais madura, está com os meninos, eu me movimentei para a Atarantada e a partir daí virou uma necessidade. Eu preciso ser lida, sabe? Eu sinto muita necessidade de dizer o que eu penso e de receber esse retorno. O retorno é maravilhoso, as pessoas dizem, nossa, você falou por mim, esse poema é meu, não é mais seu não, é meu. Então é isso que me faz publicar. E quando uma pessoa te diz isso, esse poema é meu, foi feito para mim, como é que você fica? Eu fico muito feliz, eu digo leve, querida, já não é, depois que eu publiquei é seu, leve. Você tem escritores preferidos, poetas preferidos? Tenho. Drummond eu conheci no ensino médio, a prosa eu conheci no ensino fundamental, no ensino médio eu fui conhecendo Drummond, Fernando Pessoa, que eu tive aquela fase que todo jovem tem, de 20 anos, de decorar poemas de Fernando Pessoa, de ficar olhando para o teto, com aquela crise existencial, pensando, eu tive tudo isso. Então, assim, Fernando Pessoa foi muito importante, Drummond, a Cecília Meirelles, quer dizer, os clássicos foram muito importantes para mim, Manuel Bandeira, e depois foi o Cruz e Souza, que é um simbolista, quando eu conheci eu fiquei encantada, depois o Chico Alvim, que é um poeta famoso, que mora aqui em Brasília, quando eu namorava o Nicolas, que eu tinha 20 e poucos anos, ele me deu a obra completa do Cruz e Souza, eu tenho até hoje, nossa, aquilo foi encantador, então assim, tudo que ia passando pela minha mão, eu lia. Até falando sobre o Nicolas Ber, poeta que já passou aqui pelo Iluminuras, vocês namoraram quando jovens, e há um caso famoso que você é a musa do famoso poema Travessia do Eixão. Conta pra gente detalhes. É verdade, a gente namorou muitos anos, quase 5 anos, e ele, nessa época, ele é quem brilhava, né? Ele tinha aqueles poemas de mimeógrafo, ia lançar. Eu já escrevia muito, já inclusive estava na universidade, já estudava literatura, já tinha muita coisa. Foi logo depois eu publiquei o Expectativa, mas ele é quem, naquele momento, ele que brilhou. Eu ficava muito com ele, mas eu não disputava o cenário com ele, sabe? E ele morava na 415 Sul e eu morava na 109 Sul. Para quem não é de Brasília, são 2 quadras? São 2 quadras, não há asa de Brasília, porque a Brasília tem asa sul e asa norte, são 2 quadras residenciais. Relativamente próximas. Relativamente próximas. E tem o Eixão, que é uma larga via que divide as quadras que começam com 100 das que começam com 200 e tanto e 100. E ele morava na 400, que é um pouco depois da 200. Ele atravessava todo aquele pedaço e, claro, tinha que passar por essa via que não tem sinal, que é um trânsito louco, na época um pouco menos. E ele tinha que atravessar, tem passagem subterrânea, mas na época ele não atravessava, dava para atravessar, com certo esforço, mas dava. E ele atravessava essa via para ir até a minha quadra, 109 Sul,
nesse trânsito doido. E às 6 horas da tarde, que o trânsito é pior ainda. Então, ele, muito criativo, né, porque o Nicolas é genial, ele fez esse poema dizendo: Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia, que era a minha casa na 109. E ele atravessava assim, a essa hora mesmo, porque ele ia à minha casa, deixava os livros, porque ele não podia levar todos, então ele deixava um tanto, e ia para a escola parque, ia para os lugares onde tinha público. E vender os livros. Às vezes eu ia com ele, mas como eu era muito estudiosa, às vezes eu ficava estudando e ele ia sozinho. Então é essa passagem que acabou virando o poema. Depois o Nonato Veras, que é um amigo nosso, que era do Liga Tripa à época, que Liga Tripa é um conjunto, é uma banda de rua, um conjunto de rua aqui em Brasília, que tocou muito tempo, nos anos 80 tocava em todos os bares, agora já toca menos, mas ainda existe. São jovens de 50, 60 anos. E então o Nonato Veras, que era do Liga Tripa, fez a canção e o Liga Tripa usou essa canção nas apresentações dele. E o Renato Russo, ele gostava demais do Nicolas, ele tinha muita admiração pela poesia do Nicolas. Nós não éramos amigos, mas éramos assim... A gente se encontrava muito na cidade, na noite, nos bares, e ele gostava demais do Nicolas. E por tabela, a gente acabou ficando próximo também, porque eu era namorada do Nicolas. E ele gostava da música também, do Liga Tripa muito também, às vezes ele tocava junto com o Liga Tripa. E aí no disco póstumo, o Outra Estação, colocaram, ele já tinha essa gravação guardada, e colocaram na última faixa do disco póstumo do Legião, que inclusive alguém me disse que ele usava essa música para esquentar a voz. Ele cantava para esquentar a voz antes de gravar alguma coisa e tal. E acabou que estourou, né? Então, assim, muita gente conhece, sabe meu nome quando sabe que sou eu, vem falar comigo, às vezes já ligaram para o Nicolas para perguntar se eu existia, aí o Nicolas faz essa graça, né? Liga para mim e pergunta, estão perguntando aqui se você existe, dá para responder aí? Sabe, tem todo um folclore em cima dessa canção. E isso ajudou muito também, essa sua relação da música com a literatura, eu imagino. Ajudou muito, mas assim, eu não uso isso para apresentar minha poesia. Minha poesia sempre existiu, não veio a partir disso. Então, assim, eu vou aos lugares, eu vou muito ao Rio de Janeiro, aos saraus do Rio de Janeiro. É um hábito que eu comecei, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu vou. Então, assim, a primeira vez que eu cheguei, eu digo meu nome, falo meu poema. Então, assim, o mérito que eu tenho é pela minha poesia. Aí um ou outro acaba descobrindo, fala para o outro, você é aquela, mas assim, depois de tudo, eu não uso isso para me promover de jeito nenhum, mas não nego também, porque isso é minha vida, né? Não posso negar que existe. Para terminar, Noélia, eu gostaria que você recitasse aqui um poema seu, por favor. Eu vou falar um poema que eu costumo falar nos saraus que eu frequento, do Escalafobética. O nome dele é Enquanto Dure. Meu amor te observa como cão sem dono, mas não te perturba, nem te ameaça com faca. Não te vigia o olhar, apenas vela teu sono. Meu amor não usa mordaça ou corrente, apenas te empresta a bússola para ires aonde quiseres e voltares a qualquer tempo. Tempo frio, tempo quente. Meu amor ri a beça. Repudia sofrimento, briga e bala perdida. Prefere contar estrelas e escrever poemas. Meu amor não tem pressa. Meu amor quer ficar conosco a sós. Reunir nossos corpos e nossas almas. Enquanto houver estrelas, enquanto o amor estiver em nós. Muito obrigado, Noélia, pela sua participação aqui conosco no Iluminuras. Muito obrigada a você e a toda a equipe. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, é 1 minutinho só. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar nesse segundo bloco com a professora de Direito Econômico, Amanda Flávio de Oliveira. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, você foi diretora da Faculdade de Direito da UFMG. Uma faculdade super antiga, 123 anos. O que representou na sua carreira? Muito.
foi, com certeza, o período mais importante de tudo, toda a trajetória que eu construí, pessoal e profissional até agora. É uma faculdade que tem uma história muito bonita, uma tradição impecável. Surgiu antes de Belo Horizonte, inclusive, ela foi fundada em Ouro Preto, e uma história muito bonita, com pessoas muito importantes para o cenário brasileiro, para o cenário mineiro, tendo transitado por aquele prédio, por aquelas salas, e com certeza ter sido a primeira mulher. E um outro dado também, que também me enche muito de orgulho, eu fui com certeza a mais jovem diretora que a faculdade já teve. E isso em um estado como Minas Gerais, que é um estado que tem como característica ser muito conservador, né? Então, me enche de orgulho essa história, é uma coisa que realmente me emociona falar sobre, e foi um período muito importante. Você enfrentou resistências? Com certeza. A gente comentava aqui antes de gravar que eu não sou exatamente uma pessoa que carrega a bandeira do feminismo, porque eu acho que por vezes o feminismo é tão discriminatório quanto um discurso machista, então eu não sou exatamente esse tipo de defensora. Mas é incrível como nas sutilezas, nas delicadezas da vida, dos convívios, como a gente encontra as resistências tão caladas ali, e não foi fácil. Evidentemente que isso me tornou mais forte, que eu não parei por isso, né? Eu continuei fazendo o que eu achava que era o mais correto a se fazer no momento, mas não tem como negar que havia, sim, sempre em detalhes. Por exemplo? Espera-se uma atitude, culturalmente estabeleceu-se uma distinção entre o comportamento que se espera da mulher e o comportamento que se espera do homem. Então, da mulher se espera certos comportamentos que seriam derivados de certos sentimentos que seriam da mulher. E é o contrário dos homens. Então, aquela velha história de que homem não pode chorar, né? Porque quem chora é mulher. O contrário também existe muito. Então, houve momentos, porque lidar com milhares de pessoas, todas elas muito politizadas, todas elas muito críticas, todas elas com suas ideologias e tudo mais, há um momento de ser firme, é preciso ser firme. E as coisas eram todas muito tranquilas até o momento em que eu era firme. Não se espera que uma mulher seja firme, porque a mulher tem que ser mãezona. Então, nesses momentos assim, eu notava um estranhamento, algum recuo, sabe? Inclusive de apoio. Não, mas você está sendo firme. Essas coisas assim. Mas fiz o que eu achei que devesse ter feito e, bom, cumpri o meu dever com a consciência tranquila. Voltando um pouquinho no tempo, você escolheu, claro, a faculdade de Direito, mas em casa você também me contava que não tem ninguém da área. Seu pai é músico, sua mãe professora. Como é que surgiu esse interesse pelo Direito? Minha família é do interior de Minas, são comerciantes, eles eram comerciantes a vida inteira. A minha mãe foi a primeira a sair para fazer faculdade e ela fez letras na UFMG. Meu pai foi músico. Então, o ambiente em que eu cresci a vida inteira era um ambiente que era de muita sensibilidade, de muita arte. A minha mãe com os livros dela, professora de literatura, com os livros dela espalhados pela casa inteira e as prateleiras cheias, e tinha muito mais livro do que qualquer outra coisa. E meu pai com os violões de pendurada. A gente brincava, a gente morava num apartamento pequenininho, e a gente brincava que ali só tinha violão e livro, não tinha espaço para mais nada, mal dormia, assim. E meu pai com alguns violões espalhados e sempre cantando, sempre tocando. Então, assim, tanto a referência das letras das músicas, então de ter ouvido muito meu pai tocando aquelas coisas mais antigas, que tinham aquelas letras elaboradas, então, desde Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, Maísa e por aí vai, né? Por outro lado, a minha mãe lendo e comentando, né, os livros dela. E aí, com isso, eu acabei me interessando muito pelas letras. E no momento de fazer a escolha do vestibular propriamente dito, eu fui por exclusão, pensando assim, não, medicina eu acho que eu não levo jeito, engenharia para mulher é tão difícil, direito precisa ler, escrever muito, então foi assim, acho que deu certo. E o que você herdou do seu pai, você canta? Eu fiz música com uma professora em Minas muito conhecida, a Babaia, fiz canto com ela, popular, e aprendi a tocar com meu pai, quase que inevitável, porque como tinha violão pela casa inteira, então era quase inevitável. Bom, continuando agora no direito, eu já perguntei por que o direito, vou perguntar agora por que o direito econômico.
É até muito apropriado falar sobre isso, porque essas últimas semanas eu estive participando, juntamente com uma série de amigos, de uma série de eventos em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Eventos oficiais, inclusive, de órgãos importantíssimos da República, festejaram os 25 anos de uma lei que é referência no nosso ordenamento jurídico. Tudo começou em razão do direito do consumidor. Eu estava na graduação ainda, fui convidada por alguns professores, o Código de Defesa do Consumidor era um bebê. E fui convidada por alguns professores para fazer pesquisa na área, a gente tinha muito ainda a explorar naquele assunto. Eu me interessei de uma tal maneira que ainda na graduação comecei a dar palestras, minhas primeiras palestras foram na graduação e já publiquei, e daí era inevitável seguir por esse caminho. O direito econômico, ele abarca o direito do consumidor, eu acabei depois ampliando, mas tudo começou no direito do consumidor. Você tem 5 livros publicados, além de capítulos em outras publicações, e eu estou aqui com um desses livros, Direito de Não Fumar, uma abordagem humanista, que é resultado da sua tese de doutorado, não é isso? Isso. Explica pra gente um pouquinho. Esse livro, ele é um aspecto do direito do consumidor. Eu tinha ganhado uma bolsa eu tinha acabado de entrar no doutorado na UFMG e ganhei uma bolsa para fazer direito do consumidor numa universidade belga. E fui. E lá eu perguntei para um professor alemão que eu conheci, o que havia assim de mais, o que estava em efervescência na Europa em direito do consumidor. E ele me falou o controle do tabagismo. Bom, aí eu voltei para o Brasil e falei assim, então vai ser isso, sobre isso que eu vou me debruçar. E aí, minha tese de doutorado foi escrita sobre isso. Na verdade, todas as vezes, e assim, eu sempre faço essa observação antes, eu nunca fumei, mas isso não foi por isso que eu escrevi isso, não me incomoda, o cigarro não me incomoda. Então, é só para dizer que assim, isso daí não foi escrito com sentimento, foi escrito com a razão, porque é uma tese de doutorado. O que aconteceu foi que todas as vezes que eu me debruçava sobre a temática do controle do tabaco, eu encontrava a primeira resistência dizendo assim, mas fuma quem quer. E aí a minha primeira dúvida foi, o Estado tem direito de dizer para de fumar? Ele está interferindo demais na liberdade, no livre-arbítrio? E foi isso que eu tentei explorar, esse tema. É possível, é legítimo o Estado intervir para dizer, não, você quer fumar, mas você não pode. Esse nível de interferência, ele é aceitável? É o que está aí. E aí, pela toda a minha trajetória de leituras e tudo mais, esse livro ele tem são 2 textos que se comunicam. Então, ele tem um texto literário, todo início de capítulo, e o texto técnico, e eles vão conversando. Então, um leigo leria a primeira parte, entenderia perfeitamente, a segunda parte é mais técnica, aí já é mais pesada. Até continuando essa conversa sobre literatura, você tem escritores preferidos? Nossa, todos. Todos. A minha preferência pela literatura brasileira, embora, evidentemente, tenha outros que a gente não pode deixar de ler, que são clássicos fora do nosso país. Mas sempre li demais a literatura brasileira, os clássicos, os mais contemporâneos, descubro uns novos de vez em quando, adoro uma série de coisas. Mas, assim, a minha lembrança mais antiga mesmo, eu estudava no Colégio de Freiras, em Belo Horizonte, e eu não tinha nenhuma vocação para esporte. Então, nas aulas de educação física, eu pedia, por favor, para a professora, e eu ia à biblioteca, pegava um livro e ficava lendo debaixo de uma mangueira. Antologia Poética, do Manuel Bandeira. Estava lendo debaixo da mangueira enquanto os meus colegas jogavam na quadra. Minha lembrança literária mais antiga, eu tinha uns 12 anos. E que outros autores? Mário de Andrade, Rubem Braga, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, tanta gente, é difícil falar. Aí fora Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke, Nélida Pinhon, para citar as mulheres. Tanta gente. Agora, se tiver que escolher um, qual que você escolheria? Até pela representatividade feminina. E puxando um pouquinho para a minha região lá em Minas, Adélia Prado. Vou fazer uma pausa então aqui, Amanda, para a gente lembrar um pouquinho da vida e da carreira de Adélia Prado.
Nascida em Divinópolis, Adélia Prado publicou poesia e prosa. Seu primeiro livro, Bagagem, foi lançado após indicações do crítico Afonso Romano de Santana e do poeta Carlos Drummond de Andrade. Adélia também publicou, dirigiu e teve textos adaptados para o teatro. Você tem inclusive uma curiosidade sobre a Adélia Prado, não é isso? A gente, da área jurídica, a gente acaba ficando técnico demais muitas vezes e a gente se esquece das coisas mais simples, né? E a Adélia Prado, ela tem um poema que me diz muito, e eu já disse muitas vezes, inclusive em palestras ou em discursos que eu fiz, e que sempre emociona as pessoas. Ela diz assim, que a mãe dela, que era uma pessoa que não tinha estudo, dizia que achava que estudo era a coisa mais fina que existe. Eram nessas palavras que ela dizia. E, no entanto, a Adélia Prado diz, mas não é. A coisa mais fina que existe é o sentimento. Bom, dessa forma a gente termina este Iluminuras. Amanda, muito obrigado pela participação, pelas histórias trazidas aqui e pelos livros, é claro. Muito obrigada, eu que agradeço e parabenizo pelo programa que eu adoro assistir. Obrigado. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.